Paz e bem, irmãos e irmãs. Que o Senhor abençoe seu dia e fortaleça sua fé. Nesta sexta-feira, a liturgia nos fala sobre pecado, arrependimento e sobre o reino de Deus que cresce sem que menos percebamos. É um chamado à conversão e ao recomeço. Abertos à ação transformadora da Palavra de Deus, celebremos com fé. Leitura do segundo livro de Samuel. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo Israel, e eles devastaram o país dos amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, um dia, ao entardecer, levantando-se Davi de sua cama, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Eliã, mulher do hitita Urias. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebesse, mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias, o hitita. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E depois disse-lhe: desce à tua casa e lava os pés. Urias saiu do palácio do rei e, em seguida, este enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio, com os outros servos do seu amo, e não foi para casa. E contaram a Davi, dizendo-lhe: Urias não foi para sua casa. Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou. Mas ao entardecer, ele retirou-se e foi se deitar no seu leito, em companhia dos servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. Dizia ela: colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o para que seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e morreram alguns do exército da guarda de Davi. E morreu também Urias, o hitita. Palavra do Senhor, graças a Deus. Misericórdia, Senhor,
pratiquei o que amam os vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje apontam para a fraqueza humana, para o arrependimento e para o reino de Deus. Na primeira leitura, vemos o pecado de Davi. Ele, rei escolhido por Deus, tão fiel e tão corajoso, agora cede à tentação. Davi cede ao desejo à mulher de Urias e, para esconder sua falta, acaba planejando a morte de um homem justo. É uma cena dura que nos mostra como o pecado pode nos cegar e nos levar a consequências graves. Queridos, nenhum de nós está acima da tentação. O pecado quase sempre começa pequeno e quase sempre parece justificável. Eu mereço, ninguém vai saber,
é só desta vez, não faz mal. E quando menos percebemos, o coração fica apreensivo, endurecido, triste. Por isso, hoje a palavra nos chama a uma atitude concreta: vigiar o coração e cortar o mal pela raiz. O combate espiritual é mais eficaz no começo, quando ainda se está no olhar e no pensar. Depois fica mais difícil. Mas é preciso lembrar que a queda não precisa ser o fim. Pode ser o começo de uma conversão real. O salmo que hoje cantamos é a resposta de quem reconhece o próprio erro. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. E nos ensina o caminho do arrependimento e da confiança na misericórdia divina. No Evangelho, Jesus nos fala do reino de Deus com duas parábolas: a da semente que cresce sozinha e a do grão de mostarda. Aqui está a boa notícia. Mesmo quando nós falhamos, o reino continua crescendo, porque é obra de Deus. Isso é consolador, porque quando nós caímos, a tentação é pensar: acabou, não tem jeito, eu nunca vou mudar. Mas Jesus diz: há crescimento, há processo, há recomeço. E o grão de mostarda, que é tão pequeno, torna-se uma árvore. Assim, com pequenas ações, a nossa conversão pode ser completa. Cortar um hábito que nos derruba, pedir ajuda, voltar à missa, retomar a confissão, reconciliar-se, fechar portas que abrem espaço para a tentação. Deus faz crescer o que é pequeno quando vê sinceridade. Queridos, não precisamos virar santos em um dia. Precisamos dar o próximo passo com humildade, confiar na graça de Deus e no crescimento silencioso do reino. Busquemos o arrependimento, a reconciliação e caminhemos firmemente com Jesus. Oração. Pai Santo e Misericordioso, nós vos louvamos e vos agradecemos, porque vós sois um Deus que chama à conversão e não se cansa de perdoar. Hoje, diante da fragilidade de Davi e do nosso próprio coração, nós vos pedimos: tende piedade de nós. Purificai-nos, Senhor. Criai em nós um coração puro e renovai em nós um espírito firme. Libertai-nos das ocasiões de pecado, das justificativas falsas, dos caminhos escondidos. Dai-nos coragem para reconhecer as nossas quedas e humildade para buscar o vosso perdão, especialmente no sacramento da reconciliação. Pai amado, fazei crescer em nós o vosso reino, como a semente que germina em silêncio e como o grão de mostarda que se torna árvore. Quando nós estivermos fracos, sustentai-nos. Quando estivermos confusos, iluminai-nos. Quando estivermos desanimados, levantai-nos. Abençoai nossa casa e nossa família. Guardai os jovens, fortalecei os que lutam contra tentações. Curai os feridos, consolai os aflitos. Conduzi-nos pelo caminho da santidade, passo a passo, até o dia em que estaremos convosco para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós.
o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor nos dê um coração humilde, arrependido e cheio de esperança. Uma abençoada sexta-feira para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.